Salve, salve, galera, estamos retomando, vamos nessa? Vamos junto? Caminhando. Finalizamos o outro bloco ali mesmo, naquela imagem, caminhando, não é? O nosso amigo estava, na verdade, pedalando na ciclovia aqui em São Paulo, já havia passado lá no escritório Tabajara, teve uma informação aparentemente equivocada, graças ao bom Deus, ou alguém o iluminou, e ele disse, não, vou tirar uma segunda informação. Com a sua bike estava pedalando quando avistou fodásticos e fodásticas do Previdenciário. Opa, é aqui mesmo. Narrou para você o caso, você, fodástico ou fodástica, muito fácil nesse momento, acredita do lado bom da coisa, mas lembrou do Satanás. Por que você lembrou do Satanás? Por causa da lei 10.666 de 2003. Galera, essa lei diz o seguinte, o que a lei 10.666 de 2003 nos diz? Vamos passar essa decisão aqui, podemos passá-la porque ela diz a mesma coisa, mas a lei 10.666 de 2003, lá no artigo 3º, parágrafo 1º, nos diz expressamente o que você está vendo aí, olha só. Na hipótese da aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão deste benefício. Meu amiguinho, minha amiguinha, fodástico, fodástica do Previdenciário, aluno, aluna do professor Teodoro, o que isso significa? Significa que este sujeito pode se aposentar a qualquer momento, ele já cumpriu os requisitos dele. Ele só não procurou o INSS por algum motivo. Teodoro, mas e se esse cara, vamos dificultar, ainda não estou entendendo. Vamos imaginar que esse cara completou 65 anos de contribuição no ano de 2010. 7 anos atrás. Mas, lá em 2010, ele já tinha 65 anos e 15 anos de carência completados, ou completos. E nunca pediu o benefício. Me procurou agora aqui no meu escritório. Posso dar entrada? Deve. Teodoro, mas ali é de 2003. Não tem problema. Não tem problema. Mesmo que ele tivesse atingido 65 anos, com 180 meses antes de 2003, não tem problema. A lei posterior retroage se for para beneficiar, o que é o caso aqui. Dane-se a perda da qualidade de segurado. Neste caso, porque ele já tinha adimplido os requisitos. Vamos dificultar um pouquinho mais? Claro, essa é a ideia. Então agora nós vamos dificultar. O cara atingiu 65 anos de idade no ano de 2017. Não, no ano de 2010. Tinha 15 anos de contribuição. Não pediu para se aposentar. Por falta de informação, porque não quis, enfim. Procurou você hoje. A primeira pergunta que você poderia me fazer, tem direito? Tem, pode dar entrada, vai receber. Tem como retroagir? Não tem. Não tem, salvo se ele disser que deu entrada e foi negado. Aí tem como você entrar e pedir para retroagir, limitado a 5 anos. Teodoro, beleza, mas o caso não é esse. O caso é, ele tinha 65 anos em 2010. E já tinha 15 anos de contribuição, mas não pediu aposentadoria. Em 2015, 2 anos então, em 2015, esse cara morreu. O cara morreu. Que pena, né? Sim. A esposa dele procurou o INSS para dar entrada na pensão. 2017. O INSS negou o benefício, sob o argumento de que ele não detinha mais qualidade de segurado. Tá. A mulher, em princípio, ficou sem saber o que fazer, mas te procurou. Alguém disse, vai lá naquele escritório da hashtag lá, o cara ou a mina lá é top. Procurou você. E aí? Tranquilo, meu querido. Tranquila, minha querida. Mesmo que, e vou dificultar, hein? Mesmo que então
olha só, ele tivesse parado de contribuir em 2014 e nós estamos em 2017, ou para dificultar, para que nem tenha a possibilidade de você questionar, mas a extensão pelo desemprego. Então vamos lá, 2013 ele parou de contribuir, parou de trabalhar e aqui ele já tinha 65 anos de contribuição e 65 anos de idade e 15 de contribuição, ou seja, ele poderia se aposentar aqui em 2013, assim não o fez. Falta de informação ou alguma coisa, enfim, não fez. Aqui, em 2017, ele fez o quê? Morreu. Puta que cruz feia, Teodoro. Agora arrumei aqui. Ó. Ele morreu. Arrumei mais ou menos, né? Pronto. Ele morreu. Tá bom? A ideia era para ser uma cruz ali, pessoal. Ele morreu. Deu entrada no INSS. A esposa dele deu entrada no INSS agora, em janeiro de 2017. No início de 2017, né? Porque foi quando ele morreu. Transcorreram-se aí 20 dias aproximados. O INSS fez o quê? Indeferiu. Aí, ela te procurou, sabe no qual dia? No dia 2. No mês 2. Então ela te procurou em fevereiro. Contando essa história. Legal. Quando ela chegou lá, contou a história, você bateu o olho, deu uma olhada na documentação. Falou o seguinte: não chores mais. Não chores mais porque nós vamos dar entrada judicialmente, se for o caso. Basta você provar o seguinte, que ele já teria direito a estar aposentado. Desta forma, não há que se falar em perda da qualidade de segurado, porque esse cara já poderia estar aposentado por idade. E o exemplo é o mesmo, se você conseguisse comprovar que quando ele detinha a qualidade de segurado, que era o caso ali, mais um pouquinho para frente, se for o caso, dá para provar, ele tinha direito ao auxílio-doença. Se eu provar, pensão concedida. Ele tinha direito à aposentadoria por invalidez. Se comprovar, pensão concedida. Ele teria direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Se comprovar, pensão concedida, independentemente do transcurso. Eu tenho que retroagir e demonstrar que ele já tinha direito a algum benefício. Ele já tinha direito a benefício assistencial. Morreu morrido, porque benefício assistencial não gera pensão por morte. E isso você, meu querido, você, minha querida, já sabe, eu só estava testando. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nessa. Tranquilão? Esprememos mais um pouquinho. E o início do pagamento? Vou perder um pouquinho mais de tempo aqui, para que eu possa correr depois, quando chegar nesse mesmo item, lá na aposentadoria por tempo de contribuição, porque é a mesmíssima coisa. A aposentadoria por idade, ela começará a ser paga para o segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir de qual momento? A partir da data do desligamento do emprego, se eu requerer esse benefício até 90 dias desse desligamento. Ou então, a partir da data de entrada do requerimento, que é a DER, vai se acostumando sempre com aquela questão das nossas siglas, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerida após 90 dias do desligamento. Tem um precedente, do STF, está aí o número, que demonstra o seguinte, a aposentadoria espontânea, qualquer que seja ela, então ou a por idade ou por tempo de contribuição, atenção, tá, galerinha? Não extingue o contrato de trabalho. Além disso, não é exigido, não é obrigatório que esta pessoa, seja ela homem ou mulher, quando se aposente, que se ela desligue da empresa. Então ela pode se aposentar
e continuar trabalhando. Só que se ela continuar trabalhando, ela tem que continuar contribuindo, que foi o que deu ensejo à tese da desaposentação, que nós comentaremos mais adiante e falaremos das repercussões provenientes do julgamento dessa tese. Para os demais segurados, a partir da data de entrada do requerimento, ou seja, a data de início do benefício, DIB, será da data de entrada do requerimento, DER, nos casos específicos que vocês estão vendo aí conosco. Ah, chegamos nela. Aposentadoria compulsória. E aí temos que distinguir. Temos que distinguir, por quê? Porque a aposentadoria compulsória, ela vai ter um efeito no regime geral, tá? E ela tem outro efeito no regime próprio, para os servidores. Por isso que eu coloquei desta forma aí para vocês, para deixar separado e você mais ou menos entender. Apesar de que na prática, pessoal, posso falar bem a verdade para vocês, é meio difícil de nós nos utilizarmos, tá? O único detalhe aqui então é o seguinte, ó, aposentadoria compulsória no regime geral, para o homem aos 70, para mulher 65. Aposentadoria compulsória no regime próprio, 75 anos para o homem e para a mulher, é igual para os dois. Aposentadoria compulsória no regime geral, ela é facultativa para a empresa solicitar, mas é obrigatório o segurado pedir. No serviço público, é regime próprio, é obrigatório, vincula tanto o servidor quanto o ente público, ou um ou outro tem que solicitar, tá bom? No regime geral, se for solicitado pela empresa, então, gera o quê? Gera indenização, geram os efeitos de justa causa. Já na aposentadoria compulsória no RPPS, não gera indenização. Não gera indenização. Beleza de Cleusa? Joinha, então, caminhando. Olha essa decisão, que legal. Essa decisão, pessoal, ela é bem bacana, reflete muito dessa mistura entre regimes e você perceberá o quão importante é conhecer a matéria, estudar, aperfeiçoar-se para não cair em algumas enrascadas, como foi o caso aí. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. O sujeito se aposentou na compulsória, 70 anos. Continuou trabalhando, olha lá, continuidade da prestação da prestação de serviço, dispensa. Aí vamos lá. Impossibilidade de reintegração, verbas rescisórias, licença-prêmio e tudo mais. Aí vem lá. Diante da delimitação do acórdão regional de que o reclamante se aposentou de maneira espontânea em 1994 e continuou a prestar serviços até 2007, sendo que em 2003 completou 70 anos de idade, não são devidos os pagamentos do aviso prévio e multas do 467 e 477 da CLT, porque a hipótese não é de dispensa injusta, mas de resolução automática do contrato de trabalho pela aposentadoria compulsória, não havendo se falar também no direito adquirido à licença-prêmio do período em que o reclamante continuou prestando serviços após o momento em que deveria ter sido jubilado de maneira automática, ante a vedação constitucional de cumulação ou percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública e em face do 17 da ADCT. Uma decisão aí de 2011 do TST, leiam depois o inteiro teor para que você
entenda e também não entre em barcos furados. Tudo bem? Tranquilito? Entramos desta forma na aposentadoria por tempo de contribuição. Na sequência vem a desaposentação e na sequência vem o dano moral previdenciário, galera. Beleza? Tranquilão? Ah, se tão tranquilo, tá bom. Mal menos, mal menos. Então vamos nessa. Olha só. Aposentadoria por tempo de contribuição. Da mesma forma que nós fizemos no início, quando falamos de aposentadoria por idade, então aqui, o que é que pega? É essa paradinha aqui. Aposentadoria por tempo de contribuição. Teodoro, o sujeito tem, num exemplo super hipotético, 45 anos de contribuição, é uma mulher, 45 anos de contribuição e 45 anos de idade e 30 de contribuição. Ela pode se aposentar? Pergunto eu a vocês. Poderia se aposentar? Responde alguém aqui. Não, porque ela não atingiu a idade. Dane-se a idade. Dane-se a idade. Por que dane-se a idade? Porque o requisito principal é tempo de contribuição. Poderia se aposentar? 45 anos e 30 de contribuição? Poderia. Mas o fator previdenciário aqui ia cantar alto, hein? E ela estaria literalmente danadinha, porque comeria muito, mas muito mesmo do benefício, porque é uma idade extremamente nova para se aposentar do ponto de vista previdenciário. Teodoro, mas se ela tem 45 anos e tem 30 de contribuição, ela começou a trabalhar com quanto? 15 aninhos. 15 aninhos estava trabalhando já. Mas e se ela ganha salário mínimo? Se ela ganha salário mínimo, pode se aposentar, porque não vai alterar nada por enquanto. Será atrelado a salário mínimo. Dentro do que se propõe, primeiro de tudo é extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Não para quem já tiver aposentado, é claro. Num segundo momento é não estar indexado mais a salário mínimo. Então, eventualmente, essa pessoa poderia ganhar menos do que salário mínimo. Existe uma briga dentro do que se propõe na reforma, do que nós estamos discutindo, talvez para que essa indexação só não role lá na pensão por morte, mas as águas ainda estão rolando e estamos brigando para tentar minimizar o estrago dessa reforma. Beleza? Vamos nessa, vamos em frente. A emenda constitucional. A emenda constitucional 20 de 98, e aí nesse momento é legal falar sobre isso, porque é um momento histórico que nós temos, né? Essa PEC que foi apresentada aí, ela tenta, na verdade, fazer o que tentou-se lá atrás. Então a emenda constitucional, ela veio lá e fez o quê? Ela extinguiu, essa que está aí, a emenda complementar 20 de 98, à época governo FHC. Ela extingue a aposentadoria por tempo de serviço proporcional, ficando desta forma apenas a aposentadoria integral na paradinha. Artigo 201, parágrafo 7. Aí vem lá e fala, ó, inciso 1, 35 anos de contribuição se homem e 30 de contribuição se mulher. 2, 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Reduzida em 5 anos para trabalhadores rurais e para os que exerçam, bababá, barará, bababá. Aonde é que morou aqui uma grande discussão? Neste aqui, ó, neste ponto e vírgula que rolou. Não era para estar aí o ponto e vírgula. Eles queriam que fosse uma redação única. E aí, já em 98, nós já teríamos, então, a entrada em vigor da idade mínima. A ideia era que fosse 35 anos de contribuição se homem, 30 de contribuição se mulher e 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher. Então já teria a idade mínima, que é o que estão tentando fazer atualmente, tá bom? E aí, a época, para vocês perceberem como as coisas foram e vão e continuam vindo em matéria previdenciária no nosso país. A época teve que ser, inclusive, editado
isso que nós estamos vendo aí, ó. Segundo o entendimento dado pelo plenário da Câmara dos Deputados e adotado pelo presidente da República, que foi noticiado em 99, até que seja aprovado novo projeto de lei, o ponto e vírgula, pessoal, olha só, a discussão que se deu naquele momento. O ponto e vírgula fica entendido como sendo ou, ensejando, portanto, a não cumulatividade dos incisos, tá? Então, aqui, ó, onde está ponto e vírgula, teve que ser editado um entendimento explicando que aqui significaria ou, porque a ideia do governo, volto a repetir, é que isso aqui fosse cumulativo e nós já tivéssemos então instituído ali em 1998 a questão da idade mínima. Não deu certo, a base governista à época comeu um pouco de bola e acabou ficando no formato que perdura até o momento atual. Teodoro, então nesse momento você poderia falar para a gente o que é que está sendo proposto na reforma? Sim, lembrando mais uma vez que está sendo o quê? Proposto, ainda não foi aprovado e provavelmente poderá sofrer alteração. O que está sendo proposto é, daqui para frente, então, nós estamos aqui no ano de 2017, daqui para frente eu só teria a aposentadoria por idade mínima. Só teria a aposentadoria por idade mínima. A aposentadoria por tempo de contribuição estaria o quê? Extinta. Estaria extinta. Tá, Teodoro, entendi. Por enquanto. Mas qual seria a idade mínima que está sendo proposta? Aí, meninos e meninas, 65 anos para o homem. E para a mulher? Ué, vocês não queriam igualdade, mulherada? 65 anos de idade para a mulher também. Nós não teríamos mais a modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Volto a repetir, é o que está sendo proposto. 65 anos de idade para o homem, 65 anos de idade para a mulher, seria o tempo de idade exigida. E com isso não teríamos mais aposentadoria por tempo de contribuição. Teodoro, e qual a carência mínima exigida, que hoje é de 15 anos? A carência exigida saltaria de 15 anos para 25 anos. A carência exigida saltaria de 15 anos para 25 anos e teríamos apenas a modalidade de aposentadoria por idade mínima. E o cálculo, Teodoro, como é que funcionaria? O cálculo funcionaria da seguinte forma: 50% está garantido, 50% está garantido, mais 1% a cada ano contribuído. Isto é o que está sendo proposto. Isso é o que está sendo proposto. Teodoro, mas nós acabamos de estudar a aposentadoria por idade e nós vimos lá que quando a lei entrou em vigor em 1991, os caras estabeleceram uma regra de transição numa tabela lá do artigo 142. Esta regra de transição compreende o ano de 94, 95, aliás, o ano de 95, 96, 94, até 2011, quando atingiu. Não está sendo proposto agora uma regra de transição? Está. Está sendo proposto uma regra de transição. Sabe qual que é a proposta da regra de transição? Muito bem.
Antes de falar, alguém me pergunta, Teodoro, tá, mas isso aqui eu entendi, a idade mínima, o mínimo é 25 anos. Agora, e o outro, o que que é? Bom, o outro é o seguinte, 65 anos para o homem e para a mulher, o mínimo é 25. Então, significa o seguinte, Teodoro, você está falando 50? Não, eu vou melhorar aqui para você, é 51. Pô, Teodoro, você está me sacaneando, não tô. 51%, uma boa ideia. Deve ter tomado uma cachaça mesmo, né? 51%. Teodoro, então, peraí. Você está me dizendo que dentro da proposta, para o cara chegar a 100%, ele vai ter que ter 65 anos de contribuição, 65 anos de idade e 49 anos de tempo de contribuição, porque desta forma, então, ele vai ter 51% mais 49% relacionado às contribuições. Parabéns, querido, parabéns, querida, você entendeu. Esta é a regra que está sendo proposta. Galerinha da técnica aqui que trabalha conosco, todo mundo registrado, bonitinho, é isso aí que lhe aguarda. Vamos ter que trabalhar bastante. Vamos ter que trabalhar bastante. Essa é a ideia que o governo está propondo. Aliás, quem é um pouco mais das antigas igual eu, ou se não é, vai lá, dá um Google, vai lá no YouTube e digita Mun-Ra. Mun-Ra era o cara de um desenho, dos Thundercats. E ele era o Mun-Ra, o de vida eterna. Esse é o cara que vai se aposentar no nosso país. 65 anos de idade para o homem e 65 anos de idade para você, menininha, também. 51% está garantido, mais 1% a cada ano contribuído, sendo que o mínimo exigido é de 25 anos de contribuição e o máximo cabe a você, mas dentro do que está sendo proposto para chegarmos numa média de 100% e não termos efetivamente mais o fator previdenciário, porque aí sai de cena, teríamos que chegar a 49 anos de contribuição. Mas não tem uma regra de transição, Teodoro? Tem. Sabe qual que é a regra de transição que os caras estão querendo pôr? 50 anos. Se você tem 50 anos, você terá uma regra de transição. Lembrando que tudo isso aqui é proposta, tá? Se você tem menos de 50 anos, você está dentro da regra nova, que é a que eu acabei de explicar. Teodoro, eu tenho 49 anos, estou fazendo curso com você. Eu tenho 49 anos e completo 50 anos ainda esse ano, de 2017. Você tem que rezar para até você fazer aniversário não ter sido aprovada a reforma. Se for aprovada, o que você receberá de presente é as novas, ou são as novas regras de aposentadoria. Não acredito, Teodoro. Acredite se quiser. É isso aí. Tá bom? Não, Teodoro, legal, eu tenho 50. Bom, se você tem 50, você está dentro da regra de transição. Você tem 50 anos? Legal. Só que então, como que funcionará a regra de transição? Vamos imaginar que quando passou a reforma, você tem 50 anos, então foi aprovada a reforma, mas como você tem 50 anos ou mais, você está dentro da regra de transição. Aí você tem 58 anos e 33 anos de contribuição, tá? 33 anos de tempo de contribuição. Faltam quanto para você? Falta quantos anos, então, para você se aposentar? Faltam 2, Teodoro. 58 anos, eu vou me aposentar com 35, não mais. Não mais. Pelo que eles estão propondo, quem tem mais de 50 anos ou mais, então, estaria dentro da regra de transição, mas vai pagar o quê? Vai pagar um pedágio. Um pedágio de 50% do tempo restante. Então, se você tinha 58 e 33, em princípio você se aposentaria aos 60 anos de idade com 35 de contribuição. Com a nova regra, você vai ter, em vez de 2 anos, 4. Então, você só vai poder se aposentar com 62 anos e
37 de contribuição. 62 anos e 37 de contribuição. Teodoro, mas a minha média, estou imaginando eu nessa forma, que minha média seja R$4.000. Bom, se fosse no modelo atual, você poderia se aposentar com 58, 60 anos e 35. Vamos fazer só aqui para vocês entenderem. Você se aposentaria, regra atual, 60 anos e 35 anos de contribuição. Você estaria dentro desde que existisse ainda, tá? Desde que existisse ainda da Fórmula 95, se fosse hoje, você estaria dentro e você poderia se aposentar sem a incidência do fator previdenciário. Como isso não ocorrerá com você, dentro do exemplo que nós estamos trabalhando, você vai poder se aposentar com 62, como tem o pedágio, então vai dar 37 de contribuição, você tem 51% garantido, porque aí o cálculo é da regra nova, mais 37%. 51 mais 37 costuma dar 88%. Então você vai receber, caso seja aprovado a regra, 88% de R$4.000. Isso é o que lhe aguarda para fins de regra de transição. Nesse ponto nós estamos brigando demais. Quando eu digo nós, existe um grupo que foi convidado, um grupo de notáveis, agradeço por também fazer parte deste grupo, que o governo convidou, os deputados, também seja de oposição ou não, convidaram para que a gente apresente agora algumas propostas ao que foi proposto pelo governo federal. E aí a gente está tentando trabalhar bastante, é uma missão extremamente dura, árdua, aonde muitas vezes, infelizmente, a técnica ela fica deixada de lado e a gente tem que tentar mais um clamor aí popular para tentar conseguir uma ou outra alteração. Também existe um grupo formado, mais uma vez também faço parte da OAB Nacional, e lá também estamos desenvolvendo aquilo que nós chamamos então, né, de substitutivos. Foi criado também um centro de estudos avançados da área previdenciária, onde eu também e alguns outros profissionais também estão inseridos, também estamos tentando. Então a gente está, de certa forma, tentando aí flexibilizar algumas situações que foram postas. Algumas críticas que eu faço ao que foi proposto de maneira bem sintetizada, né, e pegando aqui ao gancho da aula. E também do que nós já conversamos. Eu não sei até se eu mencionei isso ou não, naquilo que recai ao benefício assistencial, por exemplo, eles querem aumentar a idade, lá nós vimos, é 65 anos o critério, eles querem aumentar para 70, é desarrazoado total, pessoal. Nós estamos falando de um benefício assistencial. Se com 65 anos, um cara que já está em estado de pobreza é difícil de chegar até lá, imagina se aumentar para 70, aí ninguém vai ter acesso. Então eu tenho que pensar um pouco nisso também. Aqui, especificamente, eu não considero que tenha que ser uma idade mínima igual para homem e para mulher. Eu acho que, historicamente, ainda a gente tem que manter essa distinção. Reduzir, é claro, essa diferença. 5 anos eu acho que atualmente é demais. Mas eu preciso diminuir a diferença, mas ainda tê-la. Porque o mercado, economicamente falando, para as mulheres é um pouco mais difícil. Ela ainda não tem uma garantia salarial igual aos dos homens. Ela não tem ela não tem todos os empregos, todos os postos de emprego da mesma maneira que o homem. Então eu acho até justo e até do ponto de vista previdenciário é cabível esta diferenciação. Então por que não de repente estabelecer uma idade mínima de 63 anos para o homem e 60 para a mulher? Aumentaria sim a carência. Eu acho que nesse ponto está correto, não 25. 25 eu acho que traz, na verdade, uma desmotivação para o sistema previdenciário. Mas 18 a 20 anos eu acho que seria aí um número interessante do ponto de vista de carência. Aí nós entramos na regra de transição. Eu sou favorável, e até do ponto de vista de estudioso, de ter estudado, de viver a matéria previdenciária,
Eu entendo que sim, é difícil mantermos o modelo de aposentadoria por tempo de contribuição. Nenhum outro país quase detém esse modelo mais, a não ser Brasil, Irã, Angola. São 5 países, Equador. Então sim, tem que ter a idade mínima. Dentro daquilo que eu falei para vocês, não 65, eu acho que tem que ser 63 e 60 para a mulher, ou 61 para a mulher, 63 para o homem, diminuir a carência, em vez de ser 25, vamos baixar para 20, mas aonde também eu faço uma grande crítica? Nessa regra de transição proposta. Esta regra de transição proposta, aonde se estabelece um corte de 50 anos, não é razoável. Vamos pegar a tabela, vamos fazer progressivo também. Poxa, o sujeito, e eu tenho que fazer a regra de transição dentro do tempo de contribuição. Quero pôr o pedágio? Dá para pôr, mas vamos também atrelado a isso uma regra, tá? Uma regra de transição. Então o sujeito está com 34 anos de contribuição. Entrou em vigor a nova lei, faltava só um para ele se aposentar. Faltava só um. Então, qual que é a regra de transição? Na minha opinião, a regra de transição ela tem que se dar somente nesse ponto, não de idade, mas de tempo de contribuição e pedágio. Então, eu posso ter o pedágio, mas eu não mexeria nessa questão da idade. Eu não faço o corte de 50 anos. Me parece muito agressivo, muito duro, muito difícil até, na regra de transição proposta, de fazer com que as pessoas continuem acreditando no sistema previdenciário. A minha maior crítica, eu particularmente critico o seguinte: eu não posso chegar agora para toda a população e falar, ó, sabe aquele jogo que você entrou, que você aceitou as regras, mudaram completamente. Não dá. Não dá. Então eu tenho que trazer o quê? Segurança jurídica para o sistema previdenciário. O sujeito está começando a trabalhar hoje, beleza, meu amigo, a regra dele é essa, então ele já sabe, por mais dura que possa parecer, e será. Agora, não posso mudar substancialmente a regra para aqueles que já estão há um bom tempo no mercado. Aí, além de ser uma puta sacanagem do ponto de vista moral, eu trago uma baita de uma insegurança jurídica para o sistema previdenciário. Atrelado a tudo isso, e aí fazendo um parênteses, galera, vai de encontro ao que eu falei na nossa primeira aula. A importância de, num passo seguinte, você começar a se aperfeiçoar em previdência privada. Não tem como a gente pode criticar o que vem sendo feito, a gente pode eventualmente não concordar, mas existe um estímulo fortíssimo por parte do governo, por parte dos bancos, por parte das seguradoras, para que o brasileiro adquira a previdência privada. E isso vai aumentar. E por que vai aumentar? Porque nós, brasileiros, não somos um povo acostumado a poupar. Nós não somos educados financeiramente. Então isso vai crescer. E a maioria da população e profissionais não conhecem a matéria. Então vai ter muito problema, e é você, fodástica, que vai ter que resolver. Regime próprio, as alterações propostas atingem também os servidores. Então eles também sofrerão, e destas mudanças, naturalmente, surgirão novas teses. E aí vai de encontro ao que eu disse para vocês não se preocuparem com questão de mercado. Agora eu tenho que me aperfeiçoar. Previdência privada, estou falando para vocês isso e vou continuar falando. Eu estou estudando muito previdência privada e quero que vocês estudem também, porque é uma área que eu vejo que vai aumentar. Advocacia empresarial, igualmente, galera. Crise, galera mandando embora, nego querendo benefício, tudo isso repercute para a empresa. Ela também quer formas de trazer economia para ela. Tá bom? Beleza? Dentro do que recai a aposentadoria por tempo de contribuição, rapidamente estas são as alterações aí que estão sendo propostas, que é, na verdade, a extinção, literalmente, da aposentadoria por tempo de contribuição e entrada no seu lugar da idade mínima dentro ou com as regras que eu mostrei aí para vocês. Claro que de maneira um pouco mais superficial, mas é isso em síntese que está sendo trazida. Ah, e a Fórmula 9585, Teodoro, que nós vamos aprender aqui junto, que está em vigor. Se for aprovada a reforma, extingue também a regra
da Fórmula 95 e 85, que foi promulgada em 2016 e sairia de cena em definitivo agora em 2017 também. Por isso que ganha muita importância aquela questão do planejamento, principalmente agora, nesse momento. E o seu escritório vai bombar. Se você já está na área, você sabe disso. Se você está entrando, bora, divulga que você está na área previdenciária, porque a população está em pandemônio, está super em dúvida, quer saber se aposenta, se não se aposenta, o que dá para ser feito, o que não dá. E eu só torço para que essa população encontre você, porque você é um cara, você é uma mina que está estudando, que tem responsabilidade e vai sim fazer o melhor para essas pessoas, beleza? Vamos nessa, vamos junto, continuando a aposentadoria por tempo de contribuição, fomos em frente. Admite-se ainda a aposentadoria proporcional? Pessoal, admite-se, mas são pouquíssimos os casos, tá? Pouquíssimos. Então é algo que nós passamos a vocês a título de informação, mas na prática você não encontrará praticamente mais ninguém nesta situação, beleza? Tranquilo? Vamos nessa, continuando aqui, ó, perceba que já lá naquela época foi estabelecido um pedágio para aposentadoria proporcional, e aí entramos na questão do cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Na questão do cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, até chegarmos à média, você já sabe, é padrão. De 94 para frente, 80% das maiores, exclui-se 20% das menores. O que muda é que entra essa baratinha que está aí. Essa fórmula, não é? Teodoro, mas quando eu fiz direito porque eu não gostava de matemática. Eu fiz direito porque eu não gostava de física. Eu não queria fazer contas. Eu não queria ver fórmulas na minha vida. Pois bem, no direito previdenciário, como você já viu e verá muito mais quando chegar na aula de cálculos, não tem como fugirmos dele. Tá? Não tem como fugirmos de fórmulas e de cálculos. A fórmula do fator previdenciário é essa que vocês estão vendo aí. F é igual tempo de contribuição vezes A. O que é esse A? A é uma alíquota, que é essa aqui, ó. Ela não muda por enquanto. Ela é 0,31. 0,31. O que mais consta nessa fórmula do fator previdenciário? Dividido por ES. O ES é a expectativa de sobrevida. Esta sim muda. O IBGE nos fornece anualmente as expectativas de sobrevida. Fora isso, nós multiplicamos essa primeira parte por esta outra. Idade, tempo de contribuição, alíquota dividida por 100. Quando nós alimentamos todas as informações, é que nós, ao final, chegaremos ao fator previdenciário. Hoje existem já vários programinhas que nos ajudam muito nisso aqui. Mas é importante que você conheça, é importante que você saiba que quando for fazer o cálculo para uma mulher, aqui no tempo de contribuição, sempre você vai colocar o quê? Você vai colocar 5 anos a mais. Se for professor, mulher, também. Você vai colocar 5 anos a mais. Se for professora, 10. Tudo isso para quê? Para compensar o que a legislação traz de 5 anos a menos para a mulher no tempo de contribuição, 5 anos a menos tanto para a mulher quanto para o homem, se for professor. Então, na hora de eu fazer o cálculo, para compensar essa diferença, eu tenho que jogar tempo de contribuição a mais. Porque percebam que na fórmula, o tempo de contribuição, ele é levado em consideração. Beleza? Muito bem. Teodoro, e aí? Bom, e aí só tem um jeito da gente aprender. É simulando, tá? Simulando. O que eu vou querer que você faça rapidinho,
porque depois nós vamos retomar aqui do intervalo e nós vamos continuar nas simulações. Nesse momento, faz aquele caminho que eu fiz, você vai lá no Google e vai baixar aquela tabelinha do fator, tá? Tabela essa que depois, se vocês tiverem dificuldade, eu vou anexar para vocês, tá? Mas nós temos que utilizá-la. Eu utilizarei essa tabela porque é mais fácil para nós calcularmos. Ali já vai figurar para nós o valor final do fator previdenciário. Eu gostaria que você fizesse alguns testes aí na sua casa, antes dessa simulação que nós vamos fazer. Pega aquela fórmula que eu acabei de colocar ali e alimenta ela com números. E vai tentando multiplicar. É só para você entender, pessoal. No dia a dia o programa vai te ajudar. Eu só quero que você entenda, que você saiba, que a hora que você bater o olho num ou outro cálculo, você saiba se ali tem ou não um indício de erro. Beleza? Tranquilos? Então é isso, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e quando retomarmos, nós vamos retomar nas simulações, vamos brincar com uns 4 ou 5 casos ali, vamos estipular lá uma média só para a gente ter ela definida e aí vocês verificarão o impacto que o fator previdenciário dá na aposentadoria e o que é importante você tentar descobrir dentro daquele nosso conceito histórico de espremer até o bagaço da laranja. Até daqui a pouquinho, meu querido, por enquanto, pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia.